Sabe aquela ideia de dividir o governo em três poderes? Executivo, legislativo, judiciário? Isso é super comum hoje em dia, né? Mas de onde será que isso veio? A resposta está numa revolução de ideias que aconteceu séculos atrás. Vamos mergulhar em como o iluminismo moldou o mundo em que a gente vive. Ok, para a gente entender direitinho a origem dessa ideia, vamos começar com algo bem familiar, a sede de um governo moderno. Olha só, essa é a Praça dos Três Poderes, em Brasília. A lógica por trás dela é simples, mas muito poderosa. Dividir o governo para evitar que todo o poder se concentre num lugar só. Então funciona assim: o executivo administra, o legislativo cria as leis e o judiciário garante que essas leis sejam justas e cumpridas. Um fica de olho no outro, sabe? Mas essa ideia não surgiu do nada, certo? Então, de onde ela veio? Para encontrar essa resposta, a gente precisa fazer uma viagem no tempo para uma época em que a realidade era completamente diferente. Uma época em que uma pessoa só mandava em tudo. Pois é, e foi exatamente esse sistema de poder todo concentrado, conhecido como absolutismo, o cenário que deu origem a uma verdadeira revolução no pensamento. Antes do iluminismo, o que reinava na Europa era o absolutismo. Tenta imaginar isso. Um rei ou uma rainha com poder total, sem leis ou parlamento para colocar um freio. As decisões sobre a vida, a liberdade, a propriedade, tudo isso estava nas mãos de uma única pessoa. E tem uma frase que resume essa mentalidade perfeitamente, atribuída ao rei Luís XIV da França. O Estado sou eu. Para ele não tinha separação. O que ele queria era a lei do país. A vontade do rei era, na prática, a vontade da nação. Só que essa concentração toda de poder não ia ficar sem resposta. Uma nova era de pensamento já estava surgindo, pronta para desafiar o status quo. Foi aí que, no século XVIII, um movimento intelectual varreu a Europa: o Iluminismo. A arma mais poderosa dele não era a espada, mas sim a razão. O objetivo era simples, mas revolucionário: encorajar as pessoas a questionar a autoridade e a pensar com a própria cabeça. Então, em vez de só aceitar a tradição e a autoridade de olhos fechados, os iluministas defendiam valores que, para a época, eram super radicais: a razão, os direitos de cada um, a liberdade e a igualdade. A ideia era usar o pensamento crítico para construir uma sociedade mais justa. Mas afinal, quem eram as mentes brilhantes por trás dessa revolução intelectual toda? Bom, a gente está falando de filósofos como John Locke, que defendia que todo mundo nasce com direitos naturais, vida, liberdade, que nenhum rei podia tirar. Tinha o Voltaire, que lutou com unhas e dentes pela liberdade de expressão e pela tolerância religiosa. O Rousseau propôs a ideia de um contrato social, onde um governo só é legítimo se tiver o consentimento do povo. E, o ponto crucial da nossa história aqui, Montesquieu, que desenvolveu a teoria da separação dos poderes. A ideia de Montesquieu foi um verdadeiro divisor de águas. Ele propôs dividir o governo nesses três ramos: legislativo, executivo e judiciário, para criar um sistema de equilíbrio. A lógica era que cada poder fiscalizaria os outros, impedindo que qualquer um deles se tornasse poderoso demais e virasse uma tirania. E o mais impressionante é que essas não eram apenas ideias para ficar discutindo em salões. Elas inspiraram ações de verdade e tiveram um impacto gigantesco no mundo real. As ideias iluministas cruzaram o Atlântico e foram a grande inspiração da Revolução Americana. Pouco depois, na França, elas foram o combustível para a Revolução Francesa. Quer dizer, esses eventos derrubaram monarquias e estabeleceram as bases para as democracias modernas que a gente conhece hoje. O filósofo Immanuel Kant talvez tenha capturado a essência do movimento todo com o seu lema: ouse saber. Para ele, o iluminismo representava a humanidade atingindo a maioridade, sabe? O momento em que as pessoas finalmente se atreviam a usar a própria razão sem precisar da tutela de outros. E esse desafio do Kant continua mais relevante do que nunca. Em uma era de desinformação, de excesso de conteúdo por todo lado, a pergunta permanece: com tanto acesso à informação, nós ainda usamos saber? A responsabilidade de pensar por conta própria é, sem dúvida, o legado mais duradouro do iluminismo.